palavra de hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo 10. Eu acho que a minha versão é a revista atualizada, o Davi, não tenho certeza. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Amém. Nós, do grupo de mulheres, a gente escutou uma série de áudios há umas semanas atrás sobre a mansidão. Né? E esses áudios me confrontou demais, num nível que vocês não têm noção. Eu acho que escutei umas 3 vezes. E acreditem-se, a voz das nossas Renatas aqui, mansas, não é nada de manso, né? Não somos mansos. A meiguice da Roseli, a gente descobriu que a gente estava toda estragada, né? E graças a Deus que o Senhor nos permite nesses estudos para a gente poder, né, se converter, né, se regenerar. Mas esse estudo, né, sobre a mansidão, ele foi muito forte na minha vida. E aí chegou um dia que eu falei para o Edson, eu não vou ficar mais na igreja, não, eu sou uma farsa. Eu sou uma farsa. A gente acha que tem um autocontrole, que às vezes não expressar tudo que a gente quer falar, está tudo bem e não está tudo bem. É muito forte, irmãos. Né, a palavra do Senhor ele vem para nos confrontar, né? E aí o pastor me chamou 5 minutos antes, né? Para ser a intercessora, 5 minutos antes. Aí eu nem consegui responder, na verdade, né? E ficou subentendido sim, né, pastor? Ele nem esperou dar a resposta. E aí, quando ele falou comigo, a minha mente entrou em colapso. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu sou uma farsa, aceito, né, ser a intercessora, e eu sei que não é uma tarefa fácil, né? E eu fiquei pensando, falei, agora, o que eu vou fazer? Eu me sentia naquela passagem que fala, né, que nós não devemos lançar pérolas aos porcos. Eu me senti o porco, no caso, né? Jesus lançando as pérolas e eu me senti o porco. E aí o Senhor começou a tratar comigo nessa palavra de Marta e Maria. Quando ele fala para Maria, né? Ela escolheu a boa parte. Escolhe a boa parte, que vai dar tudo certo no final. Né? Vai dar tudo certo. Aleluia. Então vamos ler aqui o texto. Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-a na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada de muitos serviços. Então, aproximou-se de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordene-lhe, pois que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e não será tirada. E esta não lhe será tirada. Aleluia. Aleluia, irmãos. O livro de Lucas, ele retrata muito bem as mulheres. Eu acho que é um dos livros que mais retrata a passagem das mulheres, né? Assim como Maria Madalena, Joana, que ajudava, e outras irmãs que ajudavam Jesus no seu ministério financeiramente. Então, Lucas vem retratar essa passagem de Marta e Maria, e ele retrata essa família por 3 vezes. E aqui no contexto é uma passagem muito conhecida, não vou ficar redundante, porque Marta fazia e não fazia, que não é esse o foco de hoje. O foco é escolher a boa parte. Né? E qual que é a boa parte? E desde então os irmãos vão lembrar de muitas pregações que houve aqui, porque em todas elas o Senhor falava comigo de como, por exemplo, ser o pai do filho pródigo que o espera de braços abertos, porque, para quem não sabe, eu tenho 2 filhos desviados. E às vezes eu pego o ranço dos meus filhos, sabe? Não quero mais saber também. E não é assim, né? A gente tem que ser aquele pai que está disposto a receber de braços abertos, perdoar os pecados, né? As mágoas que deixam, as feridas que deixam.
E essa é a boa parte que o Senhor quer tratar conosco nesta manhã. Não é fácil. Mas uma coisa é certa, a boa parte, ela não será tirada. Ela é intangível, ela é algo que ninguém pode nos roubar, ninguém pode destruir. Aleluia. Então, assim, a casa aqui, irmãos, era de Marta. A casa era de Marta. E a gente, quando é dona da casa, a gente quer receber bem todo mundo, né? Imagina receber um mestre. Olha o privilégio de ter um mestre na nossa casa. E ali Marta está, como a palavra diz, inquieta, agitada. E Marta quer mandar em Jesus, né? Ordena isso daí para vir me ajudar, Senhor. Não está vendo que eu estou cheia de coisa para fazer? Irmãos, quantas vezes a gente quer mandar em Jesus? Senhor, você não está vendo a situação? Faz alguma coisa. Mas eu não estou escolhendo a boa parte de estar lá, sentada aos pés do mestre, para ouvir o que ele tem para me ensinar. É fácil querer mandar, né? Às vezes, acho que aqui da igreja, eu e a Camila somos as mais agitadas, né? Então a gente fala, nossa, a gente faz, né? E os irmãos não acordam, a gente quer mandar nos outros. Que conversa é essa? Cada um vai no seu passo, né, irmão? Essa palavra ficou muito marcada aqui, viu? Passo do gado. Ela ficou muito marcada. Ela é citada muitas vezes aqui. Que nós temos que ir no passo do gado. Cada um vai no seu passo. Às vezes um gado anda mais rápido, outro mais devagar. Aleluia. Glória a Deus. E muitas vezes a gente não entende que o que o Senhor quer das nossas vidas é que nós sentemos e ouvimos. A gente tem o hábito de falar, pedir, e até mandar em Deus, mesmo sem perceber, nós mandamos em Deus. Né? Às vezes nós vamos orar por alguém ou por uma situação, nossa mesmo, nos ajoelhamos, entramos em oração na presença do Senhor, e aí a gente fala assim, Senhor, entra com providência agora nessa situação. É agora que eu quero, Senhor. É agora. Não, irmãos, a gente tem que se assentar, olhar para Ele. Aleluia. Marta, ela não estava errada, a gente quer servir Jesus muito bem, mas a gente não... Jesus, quando está na nossa casa, a prioridade é Ele. Você acha que Jesus estava preocupado com comer e com beber? Aquele que jejuou 40 dias e 40 noites? Quando Jesus está na nossa casa, nós não estamos sabendo aproveitar a presença dEle na nossa casa. E como que nós aproveitamos a presença dEle na nossa casa? Nos quedando aos pés do Senhor. Aleluia. Engraçado que quedar-se não é a mesma coisa que assentar-se. Né? Ela tem uma conotação diferente na língua portuguesa, que eu não sou boa de português, mas ela é mais forte, ela é mais profunda. É como se ela estivesse assim, sentada, aqui eu não me levanto, grudada no chão. Aleluia. E muitas vezes, eu e a Camila, a gente foi Marta por algum tempo aqui na igreja. E numa pequena coisa, até Deus usar a vida da Samara para nos despertar. Antes do culto acabar, faltando ali 1 minutinho para o culto acabar, às vezes o pastor não tinha nem começado a dar a bênção apostólica, a gente corria ali para servir bem os irmãos, arrumar a mesa, organizar tudo bonitinho. Porque a gente queria servir bem os irmãos. Mas a gente não estava aproveitando a presença do Senhor até o último segundo. Né? Aí a Samara falou, irmãs, não dá para deixar para quando acabar o culto? Aleluia. E aí o Senhor falou comigo, tá vendo? Que às vezes você não acha que é Marta, você acha que é a Maria. Mas você não está sendo a Maria, você não tem escolhido a boa parte. Aproveite enquanto Jesus está na casa, até o último segundo. Irmãos, há 2 tipos de pessoas na igreja. Imagina comigo, uma pessoa está aqui atenta, prestando atenção no culto, participando, louvando, glorificando, mas de quando em quando ela está aqui no celular e manda mensagem. Aí de quando em quando ela vai a hora. Aí tem a outra que fica ali, sentadinha, em silêncio, concentrada, centrada, querendo ouvir tudo, não quero perder nada. Qual que é a diferença? Ambas estão fazendo a sua parte, estão aqui para adorar o Senhor. É a prioridade, é 100% com os olhos no Senhor. É pequenas distrações. Nossa, irmão, mas isso aí é radical. Não é radical, irmão. Porque é o Senhor, é o seu mestre, é o seu Deus, é o seu Pai.
É o seu salvador, é o seu libertador. É aquele que, quando está na hora do socorro, quando você precisa do socorro, é para ele que você vai gritar. Então nós temos que aproveitar cada segundo na presença do Senhor. Jesus amava as duas. E o que Marta fazia tinha o seu valor. Mas o que Maria escolheu é a boa parte. Aleluia. Às vezes a gente está com a alma agitada, com a vida agitada, a correria do dia a dia, e não percebemos que nós não temos escolhido a boa parte nas pequenas coisas. Às vezes você acha que escolher a boa parte é somente você se ajoelhar lá no seu quarto, tirar o seu momento de devocional e ter aquele momento, período de santificação, né? A gente se sente santo nessa hora. Nossa, só fiz a minha parte. É um protocolo, isso é uma obrigação. Não, Deus não está preocupado com isso. É sempre nos pés do Senhor. Aconteceu uma situação, Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor tem para me dizer. A gente quer fazer tudo na hora, né? Bate e volta. Toma um tapa, leva outro. E se for para dar outra face, como que faz? Você nem ouviu? Né? Uma certa vez, meu filho namorava com uma moça e deu um desentendimento lá, eu com a moça, e a mãe dela foi na minha casa me falar um monte de desaforo na minha casa. Sentou no meu sofá e me falou um monte de desaforo. E eu sou bem colérica, sabe, irmãos? Eu não tenho muita paciência, sabe? Eu não tenho muita paciência. É só a graça do Senhor para nos transformar mesmo. E aí, quando a mulher foi embora, eu comecei a chorar. Eu falei, hoje o Senhor entrou na minha casa. Na minha casa. Porque, por incrível que pareça, eu fiquei com a boca lacrada. Igualzinho o meme que a Camila mandou no grupo assim. O Senhor segurou aqui, sim, senhor. Fico quieta. Igualzinho. E aí, naquele dia, eu senti o que era dar outra face. E como é precioso nós escutarmos a voz do Senhor. Imagina, eu ia tirar aquela mulher da minha casa nos tapas. Quem é ela que ousadia essa? Entrar na minha casa e vir apontar o dedo no meu nariz e falar que eu estou errada. Mas mais vale a minha postura na presença do outro, eu estando certo ou estando errada, ou o Senhor olhar para mim e falar, eis aí minha serva, escolheu a boa parte. Não vai ser tirada. Aleluia, olha aí. Então, tá indo. Segue aí no seu pé. Tá indo, a gente chega lá, né, Camila? Uma quer ir para o lado, quer para o outro, né? Quer ficar parando no meio do caminho. Mas a gente chega lá. Escolhendo a boa parte, a gente chega lá. A boa parte, ela não é apenas um momento. Ela é um estilo de vida. Escolher a boa parte é contínuo, é uma linha contínua. Né? É escolher o que é eterno, o que não acaba, o que é intangível. Né? Escolher a boa parte, aleluia, é fazer a vontade do Mestre. Aleluia. Naquela época, irmãos, somente discípulos sentavam aos pés dos mestres. Lá nas sinagogas, os irmãos que é mais teólogos sabem melhor do que eu. Então, as mulheres não eram discípulas. Elas não sentavam aos pés dos mestres lá para aprender, para conhecer. Isso era um direito dos homens. As mulheres não tinham esse direito. E quando Maria se coloca aos pés do mestre, que é o mestre dos mestres, aleluia, Jesus está dizendo, olha, eu dou liberdade para vocês. Está aqui aprendendo de mim algo eterno que eu jamais vou tirar de vocês. Você jamais vai perder. Hoje o pastor contou um conto aqui, né? Um testemunho que é verdade. Ontem meu tio estava na minha casa e ele contando uma história lá do Amazonas. Essas lendas, sabe, irmãos? Da porteira que abre sozinha. Essas coisas assim que quem tem parentes de interior conhece bem, né? Umas lendas doidas. Aí eu falei assim para o meu tio, falei, ó, eu não costumo acreditar nessas lendas, mesmo escutando desde criança. Mas se você viver aquilo e você me contar, eu vou acreditar. E assim é a nossa intimidade com Deus. Assim é escolher a boa parte, porque nós criamos uma intimidade com Deus, nós temos experiência com Deus, e ainda que o outro não acredite, não vai ser tirada de você, porque é a sua experiência com Deus. E é quando você conta a sua experiência com Deus para alguém, ela vai acreditar, porque ela sabe que você é uma pessoa de Deus, que escolhe a boa parte. E como aquilo não é tirado de você, ele é infinito, ele é eterno, ele não vai se acabar. Isso propaga. Irmãos, quantos testemunhos de bênção, de experiências, que as pessoas não contam e que pode edificar as nossas vidas. Quando o pastor Fábio sofreu um acidente,
A irmã Luzinete tinha tido a experiência antes, Deus havia mostrado a ela. Olha que coisa linda. E se ela não compartilha aqui conosco, ia ficar só para ela? Não, irmão, a sua experiência com Deus, você precisa compartilhar com outro. Às vezes você tem experiências profundas com o Senhor e você precisa compartilhar com Ele. Olha, Deus faz isso, Ele fez na minha vida. Mas irmão, isso né, não tem como isso ter acontecido, mas acontece porque Ele faz. Porque Ele é Deus de milagre, Ele é o Deus do sobrenatural, Ele é Deus de maravilhas. Né? Ele é o Deus do impossível, coisas impossíveis é só Deus que faz. Então, se você teve uma experiência de algo impossível com o Senhor, testifique. O Edson teve uma fratura rara no pulso uma vez, e o médico falou, 6 meses para frente, é raro, não vai demorar a cicatrizar. Irmãos, com 15 dias, ele estava em casa mexendo o braço dentro do gesso. Ele falou, Deus vai curar, Deus vai curar. Ele escutou o estralo. Ele falou, colou. Eu falei, que colou nada? Novo convertido. Ele falou, colou. E eu crente, a santa, né? Não colou. Não, vamos no hospital, eu vou pedir para trocar o gesso, vai tirar a radiografia. E na hora que o osso estava colado? Como que um osso cola em 15 dias, irmãos? Que ia levar 6 meses para colar. Uma fratura rara. É uma experiência com Deus. É o impossível que só Deus faz. Aí quando Deus faz algo impossível na sua vida, você não vem aqui e testifica, não edifica as outras vidas, não mostra para as outras pessoas que o Senhor fez na sua vida, que vale a pena escolher a boa parte, que vale a pena estar sentado aos pés do Senhor, que vale a pena escolher a boa parte para que aquilo não seja tirado. É muito importante você testificar do que Deus fez sobre a sua vida. Aleluia. Sexta-feira, quem estava aqui viu que a pregação foi uma benção, né, gente? Mas, irmãos, como eu fico alegre. Eu paguei um preço tão alto. E é tão gratificante ver meu esposo aqui. É. Ele fez tantas coisas ruins, tantas coisas erradas, viveu tão mal no mundo da perdição. E eu persisti por 7 longos anos. Até ele se converter. Ele contou um pouquinho aqui como ele foi a conversão dele. Ontem, não sexta. Irmãos, como é gracioso, como Deus é bom. Aquela pessoa que todo mundo falava, esse não vai. Até pessoas da família dele, que já eram convertidas, quando ele se converteu, falou para mim, isso não vai durar não. Essa personalidade aí, esse turrão, esse briguento, não vai para frente. E ver ele sendo usado aqui na sexta-feira, eu falei para ele quando eu cheguei em casa, a gente ama a sua carne, dá para você pregar no meu lugar domingo? Você pregou tão bonito hoje. Irmãos, como é gratificante. E eu não conto o testemunho da conversão, do que Deus fez sobre as nossas vidas. E o senhor, filha, você lá naquela época escolheu a boa parte. Irmãos, eu vivia, todos os dias eu ia na igreja para consagração. Onde eu congregava tinha consagração todos os dias. Todos os dias eu andava 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar, com criança pequena. E eu colocava a minha casa no altar do Senhor. Todos os dias eu cria no milagre. Tinha momentos que eu queria desistir, que eu falava, Senhor, eu não quero mais, eu não amo mais, não dá mais. Essa situação é muito grave para mim, eu não vou suportar. E o Senhor falava, é por amor a mim. Escolha a boa parte, é por amor a mim. Olha só para mim, o meu amor vai te preencher e vai dar tudo certo. Imagina se eu tivesse desistido. Eu não ia contemplar o milagre do Senhor. Porque é um milagre, irmãos. É um milagre. Nós passamos por muitas situações difíceis. Muitas brigas. Imagina, eu, assim, crente há tantos anos, já sou um pouquinho nervosa, né? Às vezes dou umas respostas assim, né, pastor? Que não deveria. Imagine antes, irmãos. Meu marido falava A, eu falava B, C, D, E, F, G, H, e ele via com o resto do alfabeto. A gente parecia 2 bombas. Um acendia o fósforo, outro lançava e já explodia. Era terrível. E como ele disse, né, ele bebia, usava drogas, saía, ficava dias fora. Eu com 17 anos, com 2 crianças, casa para cuidar. Morava na casa do meu pai, tinha empregada. Aí casei com 2 filhos. Deus fez um milagre muito lindo. Comentei com o pastor e com a Roseli. Às vezes a minha avó fica para mim, nossa, mas ela preocupada com os meus filhos que estão desviados. Eu falei assim, Deus fez tantas coisas no meu casamento, é por isso que eu não me desespero, porque eu sei que Ele faz.
Na hora dele, ele faz. Eu sei que ele vai fazer. Porque quando eu achei que no meu casamento não ia dar mais jeito, deu jeito. Quando eu menos esperei, ele foi pro culto sozinho. Quando eu menos esperei, ele chegou em casa chorando, eu não conseguia nem contar o que ele tinha sentido. Quando eu menos esperei, ele foi cheio, foi escutando o Zeca Pagodinho e voltou com 2 CDs de louvor dentro do carro. Quando eu menos esperei, Deus fez um milagre. E eu tenho certeza que Ele vai continuar fazendo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. E eu vou continuar escolhendo a boa parte. E que você continue escolhendo a boa parte na presença do Senhor. Porque quando eu escolhi a boa parte, olha, não me foi tirado. As experiências estão aqui. A confiança fica. Porque escolher a boa parte nos traz certeza, firmeza no Senhor. Ela nos finca na rocha de uma maneira sobrenatural. Vem um vento, às vezes você nem sente o vento passar. É coisa linda, irmãos. É coisa linda. O nosso mestre faz coisas lindas. Sente-se aos pés do seu mestre. Ele está na sua casa e você está preocupado com outras coisas. Eu estou preocupado porque meu filho não veio, estou preocupado porque meu filho está desviado, estou preocupado porque o salário está pouco, estou preocupado porque não tem, porque vai faltar. Sente-se aos pés do Senhor e ouve os ensinamentos dEle. Ouve o que Ele tem a ensinar para a tua vida. Ele é forte, justo e fiel. Ele é fiel. Se Ele está falando que se você se sentar, a boa parte não lhe será tirada, Ele é fiel. Ele vai te dar coisas que você não imagina. Onde eu já imaginava que meu marido ia pregar uma bênção? Onde eu imaginava que meu marido ia ser essa bênção? Jamais. Jamais eu imaginava que Deus ia transformar dessa maneira. Ele é fiel. Ele continua sendo fiel. E Ele será fiel até o dia da sua gloriosa vinda. E no dia que Ele vier, irmãos, que Ele bradar, você vai estar aos pés dEle. No dia que Ele vier, onde você vai estar? Com a alma inquieta, preocupado, agitado, onde você vai estar quando Ele vier? Onde nós estaremos quando Ele vier? Você já parou para pensar? Como vai ser naquele grande dia? Você preocupado com tantas coisas. Porque, irmãos, quando nós paramos para ouvir os ensinamentos do Senhor, Ele vai nos dando sinais. Quando Lázaro morreu, Marta vai ao encontro de Jesus na entrada da cidade. E a primeira coisa que Marta me fala, se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus fala para ela, crê que ainda que esteja morto, viverás. Aí Marta fala, eu sei, naquele grande dia. Olha só, se ela tivesse sentada lá aos pés de Jesus, ela teria entendido. Aí quando Jesus manda chamar Maria, aleluia, o que Maria faz? Ela se prostra, ela se lança, a palavra fala que ela se lança aos pés do Senhor e chora. E a palavra fala que o Espírito do Senhor se agitou e Ele se comoveu com os choros de Maria. Jesus, Ele era o próprio Deus, Ele já sabia que Ele ia ressuscitar Lázaro. Por que Ele chorou? Ele chorou porque Ele se comove com os nossos sentimentos, Ele se importa com os nossos sentimentos. Você acha que a situação que você está passando, o Senhor não está vendo? Senhor, eu estou sofrendo, Ele se comove, irmãos, mas calma. Já já Ele vai lá remover a pedra. Se lance aos pés do Senhor. Não questiona. Marta já foi lá falando, se o Senhor estivesse aqui, Ele não tinha morrido, não. Maria não, ela foi lá e se lançou. Ela escolheu a boa parte, não questionar, não indagar. Aleluia. E quando nós nos lançamos aos pés do Senhor, Ele provê todas as coisas. Maria não esperava pelo milagre, mas ela sabia, porque ela já tinha ouvido, ela sabia que Ele poderia. Se Ele quisesse, Ele poderia. Lá em João 12, 1:8, aleluia, Lázaro já havia ressuscitado. É a terceira vez que aparece a história de Marta e Maria aqui na palavra, no livro de... Primeira foi em Lucas, e depois aparece em João 2 vezes. Nessa passagem de João 12, do 1 ao 8, vai falar quando
Não fala qual que era a casa, se era de novo na casa de Marta. Mas eles estavam ali assentados, ia ser servido uma... Algumas versões falam ceia, outras versões não falam. E o que Marta está fazendo? Servindo. E o que Maria está fazendo? Ungindo os pés do Senhor. Irmão, a intimidade que Maria, aleluia, adquiriu aos pés do Senhor, fez ela ter o discernimento que a hora estava chegando. Faltava só 6 dias para a crucificação. Ela sabia que a hora estava chegando. E ela sabia que o Senhor precisava ser ungido. Era o costume da época. Se Maria não tivesse escolhido a boa parte, ela não teria adquirido discernimento, porque Marta estava lá servindo. E Maria estava aos pés do Senhor. Aleluia. Ela unge os pés do Senhor, seca com seus cabelos. Alguns estudos vão dizer que o nardo, ele custava mais do que o salário de um ano inteiro. Imagina, ela deve ter dado todas as economias dela. Porque eu não tenho guardado o salário de um ano inteiro no banco. Se o marido perder o emprego amanhã, se alguém em casa morrer amanhã, aleluia. Maria exotou tudo que ela tinha, todos os recursos que ela tinha para dar o melhor para o Senhor. E perceba que o melhor aqui não foi o servir, o melhor aqui foi o derramar. E às vezes a gente quer servir de tantas maneiras, né? Na casa do Senhor a gente quer servir de tantas maneiras, a gente quer fazer tantas coisas, mas a gente não vem com derramar, que é o mais precioso. É o mais precioso derramar o nardo. E a gente se agita, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E o derramar. E a boa parte. E aquela que não é tirada. E aquele que vai ficar para o eterno. Onde nós colocamos? Trocamos. Não adianta ter ação sem ter a devoção a Deus. Não adianta fazer se a gente não se derramar. Claro que a gente tem que fazer tudo o que formos fazer com amor para o Senhor, porque é para o Senhor. Mas esse servir não pode tomar o lugar do derramar na presença do Senhor, aos pés do Senhor. Ninguém mais havia compreendido que Jesus estava para morrer. Se Maria não tivesse escolhido a boa parte lá desde o início, irmãos, você acha que ela também saberia? Quando nós escolhemos a boa parte, várias vezes na nossa vida, nós sempre escolhemos a boa parte, quando chegar no momento de decisão, no momento difícil, a gente vai saber o que fazer. Porque escolher a boa parte gera intimidade, é uma engrenagem. Quanto mais você escolhe, mais aquilo vai fluindo, mais a unção vai vindo, e mais você vai tendo discernimento. E aquilo que parecia difícil de ser resolvido fica fácil. Deus mostra com clareza. Deus mostra como fazer, o jeito de fazer, como falar, como agir, como se portar. Aleluia. É fácil? Claro que não. Você acha que foi fácil para Maria ouvir Marta reclamando dela? Se eu viro para trás, filha, cuida da sua vida que eu cuido da minha. A salvação é individual. Você não quer ser salvo, fica aí servindo. Não é fácil, irmão, você ficar ali quietinho ouvindo, com a boquinha fechando assim, Senhor. Não é fácil. Mas Deus nos dá a oportunidade nesta manhã de rever os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções e as nossas decisões em escolher a boa parte. Olha como é precioso, irmão. Ele nos dá a oportunidade de escolher a boa parte e nos entrega algo que Ele jamais vai tomar de volta, que ninguém vai ter o direito de tomar. Olha como isso é precioso. Se você arruma um emprego, você pode ser mandado embora, foi tomado. Alguém pode roubar o seu cargo. Você compra um carro, você pode ser roubado. Você compra um celular bom, você pode ser roubado. Mas e aquilo que o Senhor te deu, pode ser roubado? Jamais. É como o conhecimento, né? Quem muito estuda nunca vai ser tirado dele. Quanto mais você conhece o Senhor, jamais vai ser tirado de você esse conhecimento. Pelo contrário, seus olhos abrem mais, as escamas vão se caindo, as traves vão caindo, e você começa a ver o Senhor de perto, face a face. Porque antes você só era de ouvir, agora você o vê de perto. Como é precioso. A jornada de Marta e Maria foi uma jornada bonita? Foi. De Maria foi linda. De Marta ela estava perto de Jesus, mas ela não estava próxima.
A gente quer estar perto de Jesus, a gente quer estar próximo de Jesus. É uma escolha, irmão. Não tem nada demais no que Marta fez. Não foi errado ela servir. Mas quando Jesus está na casa, na presença, o que a gente escolhe? Está perto ou está próximo? O que a gente tem escolhido? As coisas tangíveis ou as intangíveis? O terreno ou o eterno? Parece ser tão complicado, tão complexo, mas é tão simples. É só sentar e olhar e ouvir. Sentou, olhou e ouviu. Aleluia. Em Lucas, Maria está aprendendo. Em João 11, ela se prostra em choro. E em João 12, ela está adorando. Olha que sequência linda. Que assim seja a nossa vida. Né? A gente começa aprendendo, caminha com pranto e choro aos pés do Senhor, e naquele grande dia nós vamos o adorar. Naquele grande dia nós vamos ser dignos de entrar. Em nome de Jesus, nós estamos clamando e chorando para isso, para entrar, irmãos. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas Ele é a luz. Ele é quem nos guia. A gente precisa só de uma lâmpada aqui nos nossos pés. Olha a lâmpada dos nossos pés. É para olhar aqui só para a lâmpada, é para olhar só para Jesus. Não precisa ter visão panorâmica para entrar no reino. Não precisa olhar no retrovisor para ver quem está vindo atrás. Não, é só para frente. É só no foco. Em um mundo cheio de distrações, quem escolhe Jesus, escolhe o que é eterno. Tudo na nossa vida pode ser tirado, como eu falei. O cargo, o status. Que o pastor Moisés citou aqui no dia da nossa reunião. Tiraram o pastor Isaías. Imagine a dor. Você ser um pastor de uma igreja e você ser tirado pelos seus membros. É muito difícil. Mas as experiências, a vida, a intimidade dele com Jesus jamais será tirada. E é isso que importa, é isso que nós vamos entregar lá no céu. Não é o status. Tudo pode ser nos tirado. O pastorado, um bom emprego, a fama para quem tem fama, graças a Deus nós não tem, os milhões de seguidores no Instagram. Tudo pode ser tirado. Tudo. Às vezes você tem um bom cargo na sua empresa, se sente importante. O importante é Jesus. Ele é o mestre, Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o Pai, Ele é o Criador, Ele é o justificador e Ele é o Salvador. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Escolher a boa parte nos traz segurança. Quando você tem a certeza do que Deus te deu, acabou. Nada vai te abalar. Porque ela nos traz segurança. Quando você está dirigindo num carro que ele não tem estabilidade, dá medo de você chegar a uns 120 por hora? Claro que dá, o carro treme. Agora pega um carro, né? Que tem um Volvo, né? Nunca dirigi um Volvo. Pega um Volvo, o carro mais seguro. Entendeu? Te dá segurança. Assim é quando a gente está fincado na rocha, ela te dá segurança. Quanto mais nós aprendemos de Jesus, mais nos fincamos na rocha, mais firmes estaremos e menos risco nós temos de perder a boa parte. Nos 3 relatos de Maria, ela está aos pés de Jesus. Em toda a sua jornada, ela está aos pés de Jesus. E onde nós estamos hoje, irmãos? Onde você está? Está fazendo o seu querer, a sua vontade, achando que o que a gente está fazendo está certo? Seja confrontado com a palavra. A palavra de bênção ela é muito boa, né? Ah, você vai receber, Deus vai te dar. É uma delícia, né? Mas a palavra te confronta, ela te transforma. Ela lava suas vestes. Faz você dar mais um passo adiante na caminhada. A palavra de confronto, ela nos torna pessoas melhores para sermos pessoas melhores para o outro. Não só para si mesmo. Você passa a se importar com o outro. Você passa a querer que o outro sinta o que você sente. Você passa a interceder mais pelo outro, a sentir a dor do outro, a ser recíproco com o outro. Às vezes nós pensamos só em nossos próprios deleites, nossos próprios prazeres. Ai, para mim tá bom assim, então tá ótimo. E o seu irmão? Poxa, meu irmão, eu estou vendo que ele está passando uma situação difícil, que ele está fraco. Então vamos orar, vamos se ajuntar, vamos orar junto, vamos se animar junto, vamos abraçar, vamos andar, vamos caminhar. Vamos levantar aquele que está caído. Estar aos pés do Senhor nos traz, irmãos, para a sanidade mental, porque a gente não tem mentalidade... Porque qualquer coisa a gente surta, né? Eu vi meia dúzia de áudio e já surtei. Falei, pronto.
Vou para o inferno mesmo, estou toda estragada, o que eu vou fazer lá na igreja? O Senhor falou, não, amada, escolhe a boa parte, que vai dar tudo certo. Escolhe a boa parte, porque ninguém vai te roubar. Ninguém vai roubar a sua sanidade mental, que isso aí é o inimigo que entra. Não é verdade? Teve uma vez que eu tive um sonho. Foi a primeira vez que o Senhor me deu discernimento de sonho. E aí eu cheguei na igreja contando para o meu pastor na época, pastor, eu sonhei que eu estava na igreja e minha cabeça, assim, era uma espiga de milho, bem bonita. Os meus cabelos eram uma espiga de milho. E vinha um corvo e começava a comer dos milhos da minha cabeça. Aí o meu pastor falou assim, mas você entendeu? Eu falei, entendi. Deus está me dando as coisas. E o inimigo, que é o corvo, tem tentado roubar. Então, irmãos, não deixe o inimigo roubar a sanidade, a sabedoria que Deus coloca na sua mente. Porque às vezes o Senhor coloca algo na sua mente, vem o inimigo, tenta roubar e você entra na dúvida. Mas será que foi Deus? Será que isso é para mim fazer mesmo? Será que é mesmo para mim ser intercessora? Será que é mesmo? Será que é para mim estar lá na igreja mesmo? Será que meu lugar é na genuína? Será que eu devo aceitar para pregar? Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo vir tão de longe? Será que eu devo continuar insistindo? Claro que você deve, irmãos. O inimigo está tentando roubar. E você vem com esse será? Não deixe o inimigo roubar a sua boa parte. Escolha a boa parte e ela não lhe será tirada. Amém? Se eu passar daqui, eu vou fazer da minha carne e eu não quero. Amém? E assim eu louvo e agradeço ao Senhor pela oportunidade.